Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta e eu estou com saudades. Passamos por uma semana abençoada. Estamos aqui para o comentário bíblico de mais uma lição para jovens, segundo trimestre do ano de 2024. Que o Senhor continue te abençoando poderosamente. Você que não é inscrito ainda no nosso canal, SEADEB TV Oficial, já vai se inscrevendo quando estamos começando, ativa o sininho e já vai compartilhando a nossa aula para mais pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas através da nossa programação, tá certo? Você que nos ouve pela SEADEB TV ou pela Rádio Vox 105.9, queremos já agradecer o carinho da vossa audiência por nos permitir adentrar a tua casa todos os sábados, tá certo? Queremos mandar um grande abraço para o nosso pastor presidente, pastor Valdomiro, toda a sua casa, sua família, a nossa SEADEB, essa convenção abençoada, a Igreja Assembleia de Deus aqui em Salvador, a todos os pastores setoriais, todos os obreiros, as irmãs de agência de oração, enfim, para toda a nossa igreja, Deus os abençoe grandemente. Estamos estudando uma nova lição, um novo trimestre, e o tema geral dessa nova lição é o padrão bíblico para a vida cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. Esta lição, ela é uma lição que é comentada pelo pastor Alexandre Coelho e tem sido um diferencial para as nossas vidas, porque estamos abordando a fé, a salvação, enfim, uma lição muito propícia para os dias atuais. Nós vamos estudar esta lição, é a lição de número 5, onde será abordada no dia 5 de maio de 2024, em todas as igrejas evangélicas Assembleia de Deus aqui do Brasil e fora dele também, e por igrejas co-irmãs que utilizam o nosso material, que é publicado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil, que é um material de excelência e de muita qualidade. Eu louvo muito a Deus pela CPAD, a quem quero aqui parabenizar, externar a nossa gratidão a Deus por esta casa publicadora, que tem todos os trimestres nos abençoado com os ensinamentos profundos, tá bom? E esses ensinamentos, de acordo com a grade curricular, não é só para jovens, não. É para adultos, é para crianças, para adolescentes, para novos convertidos, enfim, uma série de assuntos importantes, maravilhosos, que estão pautados na palavra de Deus. Você que não é aluno da Escola Bíblica Dominical, eu te convido, acorda um pouco mais cedo no domingo, vai à tua igreja, se matricula na Escola Bíblica Dominical, que é a melhor e a maior escola bíblica do mundo. Tá? Nós vamos estudar no dia 5 de maio, a lição número 5, e o tema é a realidade bíblica da santificação cristã. O texto principal encontra-se na carta aos Hebreus, no capítulo 10, o versículo 10, que diz assim, ó, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Traduzindo, oblação como oferta, na qual a vontade temos sido santificados pela oferta que o corpo de Jesus Cristo fez uma única vez, quando ele foi sacrificado lá no Monte Caveira, ou no Gólgota. Está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 10. E o resumo da nossa lição, que é o ponto de vista e a perspectiva do pastor Alexandre Coelho, a santificação não somente é possível, mas também esperada por Deus em nossas vidas. E é isso que Deus espera, que vivamos uma vida de santificação, pois sem ela e sem a paz com os santos, não veremos a Deus. Esta aula nós temos 3 objetivos e é importante que o professor não se esqueça de estar atento para esses objetivos. No primeiro, nós queremos enfatizar a santidade de Deus. No segundo objetivo, conscientizar de que a santificação é um processo. E, por fim, compreender que o que é santidade na prática. Tá bom? Então, vamos lá. O texto bíblico da nossa lição, que é a leitura bíblica que a gente faz em classe, que a gente sempre aconselha aos professores a utilizarem os alunos para que eles façam a leitura na sala, encontra-se na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, o versículo 13 até o versículo número 20. Está assim escrito: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu
na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo, ou santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Amém? A introdução da nossa lição, ela diz o seguinte: a santidade, característica moral e prática da fé cristã, é um dos ensinos mais presentes nas Escrituras. Para o homem dos nossos dias, a santidade é representada por pessoas de um grupo tidas por retrógradas, atrasadas e que estão desconectadas com os costumes e regras deste mundo. A verdade é que a santidade é desprezível para o mundo, pois ela faz parte do caráter de Deus. E para ele, a santidade é necessária para os que seguem. O mundo, de fato, ele não aceita a santidade porque ela se opõe às obras da carne. Então o mundo despreza, o mundo a ridiculariza, mas nós que nascemos de novo, entendemos que ela é necessária para aqueles que seguem a Deus. E para segui-lo, é necessário que haja santificação. Vejamos então o primeiro tópico da nossa lição. Nós vamos abordar nesse primeiro tópico a santidade de Deus. E nesse primeiro tópico nós vamos subdividir também em 3 subtópicos. E nós vamos abordar Deus é santo, falaremos sobre o Senhor Jesus é santo e por fim o Espírito Santo é santo. Ou seja, toda a Trindade é santa. Primeiro subtópico da primeira parte da lição, Deus é santo. O primeiro motivo pelo qual os cristãos ensinam e buscam santidade é porque Deus é santo. E eu sempre digo, é impossível a gente se aproximar de Deus e não nos tornarmos santos. Na medida que a gente vai andando com Ele, a gente passa a se tornar santos. Eu lembro que quando o Senhor estava na sua peregrinação, um homem chamado Zaqueu quis a todo custo se aproximar do Mestre. Ele ficou sabendo que Jesus passaria por Jericó, e o que foi que ele fez? Ele subiu em um sicômoro ou uma árvore, um arbusto, com espinhos, para ver a passagem do Mestre. E quando o Senhor o vê, que pede para que ele desça, a primeira coisa que ele faz é uma análise interior, uma reflexão. E todos sabem que ele, por ser um publicano, um cobrador de impostos, ele era ridicularizado, a nação de Israel não aceitava, porque ele estava trabalhando a favor de Roma. E naquele exato momento ele disse: Senhor, se eu defraudei alguém, eu prometo devolver 4 vezes mais. E diz mais: eu estou disposto a dividir os meus bens com os pobres, porque ele teve encontro com o Mestre. É impossível que alguém se aproxime de Cristo. É impossível que alguém se aproxime de Deus e não viva uma vida de santificação. Se alguém está na igreja dizendo que serve a Deus e não vive uma vida de santificação, alguma coisa está errada. Todas as vezes que nos aproximamos de Deus, porque Ele é santo, a gente se torna santo. A santidade divina é descrita como algo lindo e admirável. E o é. Observe, irmãos, alguém que outrora, que no passado, aprontava, fazia coisas horrendas, a partir do momento que essa pessoa aceita Cristo como Salvador, ela muda as suas ações e passa a viver uma vida de santidade. Isso é algo lindo e admirável. A sociedade, inclusive, não consegue compreender. Os magistrados, a justiça, a força policial ficam se perguntando o que é que aconteceu com este homem, o que aconteceu com esta mulher. É porque a partir do momento que eles aceitaram a Cristo como Salvador, eles vivem uma vida de santidade, de negação aos pensamentos e à ordem natural deste mundo, visto que eles fizeram aliança com Cristo e ao se aproximar de Cristo, estão vivendo uma vida de santidade.
A beleza do culto para os hebreus estava na santidade do Todo-Poderoso. Imagine, irmãos, que quando o povo hebreu se reunia para falar com Deus, para adorá-lo, eles ficavam maravilhados com a presença do Senhor. E eu lembro, os irmãos, que lá no passado, a Bíblia diz que o Senhor descia, se manifestava lá no Santo dos Santos apenas uma vez no ano. E a nação ficava ali sedenta, sequiosa, por chegar àquele momento onde haveria a Shekinah. A propósito, o Shekinah é o Deus que habita no seu povo, quando Deus se manifestaria lá na Arca da Aliança. E como todos nós sabemos, era uma coisa esplendorosa. Para a nação de Israel também. Há alguns estudiosos, alguns historiadores que dizem que quando o Senhor descia no Santo dos Santos, os sons que saíam, as cores que saíam dali dentro, era uma coisa extraordinária e chamava a atenção de todos. Talvez por esta razão, algumas pessoas queriam ter a Arca da Aliança, que era a representatividade do próprio Deus habitando no meio do seu povo. Então a santidade de Deus é descrita como algo lindo e admirável, ao mesmo tempo que o culto do povo hebreu era um culto lindo, visto que ali havia a santidade do Deus Todo-Poderoso. Por meio da santidade, o mundo pode ver a glória do Senhor em nós. O mundo só consegue ver Cristo, irmãos, se for através das nossas vidas. Não adianta. A vida do cristão precisa ser uma vida de transformação. O mundo só pode ver que Cristo cura se eu sou prova viva de que Cristo me curou do pecado, me libertou do pecado, me curou das minhas enfermidades, das chagas que estavam sobre mim. O mundo só pode saber que Cristo salva através da minha vida. O mundo só pode saber que Cristo regenera através da sua vida. E é isso que o mundo quer ver. A santidade de Deus por intermédio de nós, a sua igreja. O segundo subtópico, o Senhor Jesus é santo. Jesus esteve o tempo todo cercado de pessoas pecadoras, mas nunca foi afetado pelos pecados delas. Nós que estamos aqui e temos o exemplo de Cristo, precisamos nos comportar como Jesus Cristo. Ainda que tenhamos amigos que sejam pecadores, amigos que andem de forma distinta e distante daquilo que está escrito na palavra do Senhor, nós não podemos perder a nossa santidade. Você que é crente, a propósito, e que é o único crente da tua casa, o teu testemunho, eles repelem as pessoas de querer estar distante, ou repelem as pessoas de estarem com Cristo, ou aproxima as pessoas de Cristo. Tem muitos lares que o esposo não é crente e ele não quer ser crente porque a atitude da esposa é uma atitude que não condiz com a palavra. Tem alguns lares que os jovens são crentes e os pais não querem saber de Cristo porque a atitude desses jovens não condiz com a verdade. E para alguém que é ímpio, ele fica se perguntando, ora, se essa pessoa que diz que é crente, que é serva do Senhor Jesus, anda dessa forma, então não faz sentido eu sair do mundo de pecado para ir também servir a Cristo, porque eu vou ser igual a essa pessoa. Precisamos ter o cuidado, pois Jesus Cristo esteve aqui, viveu com pecadores, mas ele não se contaminou. Ele foi oferecido como um cordeiro imaculado, sem pecado, e até o inimigo reconheceu a santidade de Jesus. Exatamente. Isso nós vamos perceber lá em Lucas capítulo 4, versículo número 34. Observe que Jesus, ao chegar em Cafarnaum, o endemoniado reconhece, bem sei quem és, o santo de Deus. O mundo, irmãos, espera que o crente tenha esse comportamento, tenha essa atitude, tenha essa postura, uma postura de santidade, de separação, de renúncia. O mundo espera que nós, que somos discípulos do Mestre, discípulos de Jesus Cristo, nos comportemos de tal forma. Eu não sei se você, jovem, já foi alcançado por uma pegadinha ou uma pergunta ou uma ação de alguém que não é crente, diz assim, mas você não é crente? Você não é servo do Senhor? Por que você está fazendo isso? E eu me recordo que nasci no Evangelho e eu cheguei a ter marca, porque eu fazia coisa errada e alguém dizia, se um dia eu for crente, eu quero ser da marca de Gerson. O que é que eles estavam dizendo? Que eles queriam também andar errado como eu estava andando, que não condizia com a verdade.
Mas chegou um momento que eu falei, não, Senhor, eu vou fazer uma aliança contigo. E eles vão ter que saber que agora eu vivo a tua palavra. Aleluias. Talvez seja essa a sua condição. O Senhor não quer que você tenha a sua marca particular. O que o Senhor espera de você é que você tenha as marcas de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Desde agora não me inquietes, porque trago no meu corpo as marcas de Cristo, do sofrimento, pela pregação da palavra, do evangelho de Jesus Cristo. Jesus foi oferecido como um cordeiro imaculado, sem pecado, e até o inimigo teve que reconhecer essa santidade de Jesus Cristo. E quando Jesus chega em Cafarnaum, ele vai dizer, bem sei que és o santo de Deus. E você tem sido o santo de Deus? Tem testificado? Tem honrado o nome do Senhor Jesus onde você está? Na escola, na faculdade, no trabalho, na empresa. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Essas são as palavras de Jesus. E lá em João capítulo 17, versículo 17, ele diz assim, ó, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Portanto, irmãos, é impossível alguém que vive a vida cristã, que medita na palavra, que faz o seu devocional diário, não seja santo. Se você conhece alguém que não está vivendo, que não está demonstrando, não está dando sinais de santidade, pode ser que essas pessoas não estejam lendo a Bíblia Sagrada. Porque na medida que nós vamos lendo a Bíblia Sagrada, nós vamos nos santificando. O terceiro subtópico dessa primeira parte, o Espírito é Santo. O Espírito de Deus, o Espírito que Deus deixou para nos guiar na ausência temporária do Senhor Jesus Cristo, é chamado de Espírito Santo. E eu vos lembro que no passado, a nação de Israel tinha um paráclito, que era o advogado, que era alguém que intercedia por outrem que era conhecido. Então, o advogado era o paráclito, que era geralmente o amigo de um réu que estava sendo sentenciado. E ele se apresentava para então interceder por aquela pessoa que estava passando por essa condição. Então, observem que o Espírito Santo, ele é o Consolador, e ele foi deixado para substituir Jesus Cristo, e ele também é santo. Porque o que se esperava é que aquela pessoa que estava sendo julgada agisse corretamente como o advogado estava lhe defendendo. E aqui eu trago a observação que o nosso advogado, o Espírito Santo, espera que hajamos ou que tenhamos atitudes iguais à do Espírito Santo. Um padrão de justiça, um padrão de santidade. Ele é o Consolador e a sua presença na igreja percebe-se por seus dons, e neste mundo ele atua convencendo os pecadores e santificando aqueles que receberam a Jesus. Então, esse Consolador, na igreja, nós percebemos ele através dos dons, aqueles dons espirituais, os dons de curar, de palavra de sabedoria, de palavra de conhecimento. É através desses dons que nós percebemos a ação do Espírito Santo sobre a igreja. E do ponto de vista do mundo, esse Espírito Santo, ele atua convencendo os pecadores. Além da consciência que Deus deu ao homem, que é uma lei moral, o Espírito Santo também nos convence quando erramos, quando cometemos alguma coisa que nos afasta de Deus. Então, ele, além de nos convencer, ele vai santificar aqueles que já fizeram uma aliança com Cristo Jesus. Somente pela atuação do Espírito Santo conseguimos praticar a santidade em nossa vida. Você tem praticado a santidade? Se você tem praticado a santidade, é porque o Espírito Santo está atuando em você. Se você não está vivendo uma vida de santificação, pode ser que o Espírito Santo não encontre mais espaço na tua vida para poder te santificar. O Pai, o Filho e o Espírito são santos. O segundo tópico da nossa lição, a santificação comum. A santificação como um processo. Nós vamos dividir também em 3 subtópicos, onde abordaremos a santificação posicional,
a santificação progressiva e a santificação perfeita ou final. Vejamos então a santificação posicional. Todos aqueles que foram salvos em Cristo são santos. Por que eles são santos? Porque a partir do momento em que ele aceitou a Cristo como Salvador, a Bíblia diz que Deus lança no mar de esquecimento aqueles pecados passados. Então, a partir desse momento, mediante a obra redentora de Cristo, o homem passa a ser santo. Porém, a santificação, ela é um processo que envolve aspectos do passado, aspectos do presente e aspectos do futuro. Mesmo que não demonstrem a perfeição, são chamados de santos. Alguém pode dizer, o santo é alguém que tem que ficar em um pedestal, como a igreja romana faz. Coloca algumas pessoas ali, uma imagem de escultura e diz que eles são santos. Nós fomos chamados para vivermos uma santificação. E pode ser que você ainda demonstre um estado que não é um estado de perfeição, mas mesmo assim a Bíblia o chama de santo. E quando a gente olha para as páginas veterotestamentárias, nós vamos perceber que aqueles chamados de homens e mulheres heróis da fé ou santos, eles também tiveram falhas. Mas essas falhas não foram limitadoras para eles. E não foi o fim da vida deles. Ainda que eles chegassem a falhar, eles se arrependiam e procuravam acertar. Por isso a própria Bíblia os chama de santos. O que Deus espera é que você viva uma vida de santidade. Mas se você em determinado momento fracassou, não significa dizer que você está perdido. Você pode ainda hoje se arrepender, se levantar. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, já diz o jargão popular, porque Deus espera que você seja santo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 2, eles não tinham união. A igreja lá de 1 Coríntios não tinha união, fazia uso da justiça nos tribunais, tolerava os problemas sexuais e a administração dos dons espirituais. Mas Deus, ainda assim, via esta igreja como uma igreja de santos. Vamos analisar, irmãos, a questão da igreja de Corinto. Era uma igreja que tinha os dons espirituais, dom de profecia, dom de discernimento de espírito, dom de revelação. Mas o que estava acontecendo lá? Eles não tinham unidade, não tinham união. E a gente sabe que Deus não opera onde há intriga, onde há porfia. Eles estavam vivendo de forma desordenada. Eles sentavam, por exemplo, como está lá em 1 Coríntios capítulo 11, para ceiar, e ninguém esperava por ninguém, todo mundo ia comendo, né? Não fazia uma autoanálise, uma reflexão. E é por isso que o apóstolo Paulo faz aquela recomendação à igreja de Corinto. Então, eles não tinham a união, eles faziam uso da justiça comum para julgar as causas dos crentes, eles não sabiam resolver os problemas entre eles, ainda levavam para a justiça comum, e ainda havia uma tolerância de pecados sexuais. Havia um rapaz que estava tendo caso com a mulher do seu pai, e eles estavam tolerando. Mesmo assim, o próprio Deus ainda chamava aqueles homens de santos. Por quê? Porque nós estamos caminhando para atingirmos a estatura de varões perfeitos. Paulo conclui, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, ainda que houvesse esses problemas, Paulo está garantindo, está dizendo que aqueles homens estavam sendo lavados mediante a palavra de Deus. É por isso que num culto nós não podemos abrir mão deste tripé. Qual é o tripé? O tripé é a oração, a leitura, os louvores e a leitura e aplicação da palavra. Um verdadeiro culto precisa ter esses três focos, tá bom? Então, Paulo está dizendo que eles estavam sendo lavados pela palavra. Estavam sendo também santificados por quem? Estavam sendo santificados, justificados pelo Espírito do nosso Deus. Pois só Ele que nos justifica, só Ele que nos lava e só Ele que nos santifica. Amém? Que você possa, ainda hoje, sentir
que está sendo lavado, santificado e justificado pelo Espírito Santo do nosso Deus. A santificação ela é um processo que envolve o passado, mas que envolve também o presente e o futuro. Somos chamados por Deus para seguir em frente na caminhada cristã, nunca para retroceder. Observe que no caso da santificação, é um processo que é paulatino. Todos os dias, mediante a palavra, eu vou mudando as minhas ações, mudando as minhas vestes, mudando o meu linguajar, mudando o meu pensamento. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não é abrupto, ele não é desrespeitoso, ele vai fazendo tudo lentamente no seu tempo e mostrando para o homem que ele precisa ser transformado. Observem que a resistência ao pecado não só glorifica a Deus em suas ações, mas também faz com que o crente cresça em santidade. Todas as vezes que o diabo tenta nos seduzir, tenta nos convencer, e nós resistimos, a Bíblia nos mostra que isso glorifica a Deus, mas além de glorificar a Deus, também faz com que cresçamos em santidade. Não existe uma vez santo, santo para sempre. Você tem que todos os dias estar mortificando a carne mediante a palavra do Senhor, para se tornar santo cada vez mais. Exceto que, da parte humana, no que nos cabe, a progressão na santificação envolve a ação do indivíduo. É verdade. Existe a parte de Cristo na santificação e existe a parte do homem. Foi por isso que eu disse que a salvação ela é sinérgica. Como assim? Precisa haver uma sinergia. Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Eu não posso viver uma vida de santificação se eu continuo voltando para aquelas pessoas, por exemplo, que viviam no bar, que viviam nas boates, aceitou a Cristo, precisa deixar de fazer isso. Uma vez que a pessoa deixa de fazer, ela vai alcançando a santificação. Mas se ela volta para aquilo que ela fazia, jamais ela poderá ser santa. Então, é certo que nós precisamos ter a parte de Deus, mas é preciso que haja a parte do homem, para que essa ação de santificação se desenvolva. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Toda vez que o homem se prostitui, ele se afasta de Deus. Todas as vezes que o homem peca, ele se afasta de Deus. Sendo impossível ele viver uma vida de santificação. E a vontade de Deus é que nós vivamos essa vida de santificação e venhamos a nos abster de tudo aquilo que nos afasta dele. A santificação perfeita ao final. Neste mundo, teremos de lidar sempre com o conflito que nos podem levar ao pecado. Ora, todos os dias, irmãos, nós estamos sendo assediados. O diabo está colocando propostas, vantagens, para que a gente retroceda, para que a gente recue, para que a gente retorne, para que a gente ceda diante desses conflitos à vontade da carne, aos desejos e concupiscência dos olhos. Porém, a santificação perfeita e final, ela vai ocorrer na medida em que a gente permanece sendo fiel a Deus. Quando formos glorificados, transformados, quando estivermos para sempre com o Senhor, não nos preocuparemos mais com os desafios com que passamos neste mundo a fim de não pecar. Hoje nós precisamos nos preocupar e precisamos estar atentos para não pecarmos. Precisamos ter uma luta diária, porque todos os dias a Bíblia diz que nós somos levados ao matadouro como ovelhas mudas. E nós precisamos então pedir misericórdia a Deus, para que a gente não ceda, para que a gente continue avançando, para que a gente continue crescendo em santificação. Porém, esse processo de santificação final só vai ocorrer quando alcançarmos a estatura de varão perfeita e se cumprir em nós o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 15. Onde está, ó morte, a tua vitória? Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Lá a Bíblia diz
que aquilo que for mortal vai se revestir da imortalidade. E aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Aleluias! E seremos, de uma vez por todas, santos para a glória de Deus Pai. E não mais nos preocuparemos com os desafios desse mundo para que não venhamos pecar. Não pecaremos mais, nem estaremos sujeitos à morte. E estaremos no estado de santificação perfeita com Deus. O estado de santificação perfeita com Deus só pode ocorrer quando tivermos um corpo glorioso. É isso mesmo. Quando você receber o corpo glorioso, jovem, você não mais estará sujeito ao pecado original, que é o desejo que o homem tem de praticar o que não agrada a Deus. Está chegando o momento em que nós estaremos em um estado de santificação perfeita diante de Deus. A Bíblia diz que nós vamos atingir a estatura de varões perfeitos. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Chegamos então ao terceiro tópico da nossa lição. E nós queremos então abraçar os nossos irmãos que nos assistem, que nos acompanham aqui pela CEADEB TV, fazendo uma vez mais aquele pedido, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e começa a compartilhar aquela setinha do bem, isso mesmo. Compartilha para que mais pessoas sejam abençoadas. Tá certo, meus irmãos? Queremos mandar um grande abraço para os nossos irmãos da Igreja da Capelinha. Dia 1º de maio, estivemos nessa igreja abençoada, uma igreja cheia da presença do Senhor. Um grande abraço para o pastor Cleovaldo Batista, nosso amigo, que é o pastor presidente do campo de Capelinha. Obrigado, viu, meu Antônio? Esse meu Antônio é uma bênção. O pastor Cleovaldo, nossa irmã Lucinha, todo o ministério, nosso presbítero Eudes, isso, fez um convite abençoado para estarmos com o jovem, só os céus para recompensar esses irmãos, tá bom? Deus abençoe grandemente. Queremos também mandar um abraço especial para o nosso pastor presidente, pastor Valdomiro Pereira da Silva, sua esposa, seus filhos, Telei, Melk, Walterleia, essa família abençoada, irmãos. Orem por essa família, para que Deus continue guardando, a nossa pastora irmã Lourdes. Orem, apresentem. Eles precisam das nossas orações. Afinal, estar num cargo de liderança não é fácil. Mas eu sei que Deus tem cuidado deles e vai continuar guardando, porque nós estamos orando, pedindo para que Deus faça isso. Tá bom? Nós estamos agradecidos também a Deus pelos nossos irmãos professores, alunos que estão participando da Escola Bíblica Dominical e estão sempre antenados, né, na nossa programação. Deus abençoe grandemente. Vamos lá então, né, para a nossa última parte da lição, nosso terceiro tópico. A santidade na prática, a santidade na vida diária, somos santificados pela palavra e a santidade nos conduz para o céu. Vejamos então esse primeiro subtópico, a santidade na vida diária. O desejo do Senhor é que sejamos santos, interagindo com o ambiente que nos cerca. Afinal, somos o sal e a luz da terra. O que o Senhor espera da igreja não é que a igreja se afaste, que a igreja se distancie do mundo em que vivemos. Não. O que o Senhor espera é que nós sejamos sal e luz deste mundo. E a própria Bíblia diz que nós não podemos pegar uma candeia e colocar debaixo do alqueire ou debaixo da cama. Antes, a colocamos no velador para que aquela luz ilumine e aqueça toda a casa. Então, esse é o desejo de Jesus, do Senhor Jesus Cristo, que nós sejamos santos, mas ao mesmo tempo a gente interaja. Porque a partir do momento que a gente interage, a gente mostra o que de fato Deus fez em nossas vidas. Eu ouvi uma história em um certo momento que uma irmã procurou o pastor e disse: pastor, a gente poderia fazer uma cidade só de crentes, em um lugar que só tinha crente. O dono da padaria era crente, o dono do mercado crente, o mecânico crente. Não, mas não é isso que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós é que estejamos crentes, e sejamos crentes mesmo estando no meio de uma sociedade pecadora, para que eles saibam que através da palavra de Cristo nós podemos nos regenerar.
e eles também. Podemos manifestar santidade no ambiente acadêmico e profissional. Você que é jovem, nós que estamos servindo ao Senhor, podemos sim, onde estamos, dar o testemunho de que nós fomos alcançados pela graça. Devemos também experimentar santidade em todas as áreas de nossa vida, inclusive no namoro. Jovem, cuidado. O namoro é uma fase de conhecimento. Então, nós temos corpo, alma e espírito. Eu diria que o namoro, Tony, você que está aqui me ouvindo, já está namorando, Deus abençoe nosso irmão Tony, manda um abraço até para Clara, Maria Clara, né, Tony? Rapaz, Maria Clara conseguiu conquistar esse varão mesmo, Deus abençoe. Foi você? Foi Tony. Mas Deus abençoe esse casal abençoado, mas eu diria que o namoro é o momento do espírito. O noivado é o momento corpo, alma e espírito, o momento da alma, quando você conhece, tá? Então, espírito quando está namorando, alma quando noiva e carne quando casa. Aí, então, ambos serão uma só carne. Este momento do namoro, você pode e deve ser santo, porque é isso que Deus espera do seu namoro, da sua convivência. Não se precipita. Não. Jovem, você que está me assistindo, pelo amor de Deus, não se precipita, espere em Deus, que vai dar tudo certo, tá bom? Muito cuidado. Então, o jovem pode ser santo no ambiente acadêmico, profissional, no namoro. Fuja, corra de estar sozinho, né? Seja sempre com o seu namorado onde estiver muitas pessoas. Cuidado, porque o que o diabo quer é te derrubar, é te destruir. O corpo é templo do Espírito Santo. Não podemos conviver com a ideia de meu corpo, minhas regras, pois isso desagrada ao Senhor. Não se esqueça que o corpo é o templo do Senhor. E aí nós temos uma ideologia agora com as visão não, meu corpo, minha regra. Mentira, irmãos. Isso é que o diabo quer que você faça para você destruir o templo do Espírito Santo. E nós somos o templo do Espírito Santo. Precisamos entender que vamos ter que prestar contas. Eu louvo a Deus porque nós temos ali na igreja alguns jovens que já estão namorando e são pessoas que têm vivido esse padrão da santidade, do comportamento. Graças a Deus, são jovens que estão antenados naquilo que a Bíblia, a palavra de Deus está aconselhando. E todas as vezes que eu aconselho casal de jovens que estão namorando, eu digo sobre isso. Tenha cuidado, muito cuidado. A santidade de Deus em nós deve ser vista em nossas ações. É impossível alguém que nasceu de novo ter ações diferentes daquilo que está na palavra. É por isso que a Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Então, você que nasceu em Cristo, você que já fez aliança com Deus, precisa ter ações que são ações que comprovem de que você está vivendo a essência da palavra, a essência do Evangelho. O segundo subtópico, somos santificados pela palavra. Jesus em sua oração diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando nós estamos lendo a Bíblia e praticando-a, nós temos a probabilidade e, como consequência, o fato de nos tornarmos santos. Se você não está vivendo a vida de santidade, reflita comigo. Você está lendo a palavra? Você está fazendo a sua vida devocional na meditação da palavra? Se não estiver, reflita e volte a fazer essa meditação. Ele nos ensina a dedicarmos à leitura da palavra, pois ela tem enorme influência na nossa vida espiritual, especificamente para a santidade. Então, o próprio Cristo nos ensina a investirmos, não é gastarmos, investimos um tempo a leitura da palavra, pois essa palavra nos influencia nas decisões, na tomada de decisões, no tocante ao casamento, no tocante ao namoro, ao noivado, a empresa, se você vai ou não trabalhar nessa empresa. Então, leia a palavra, se dedique a esta palavra. Quando a palavra ocupa espaço em nossa mente, temos menos tempo para focar nas coisas deste mundo. Já diz um ditado antigo que mente vazia, oficina do adversário.
Então, esteja lendo a palavra. Esteja preenchendo os espaços vazios com a palavra de Deus. E certamente as suas ações serão ações maravilhosas, poderosas em Cristo Jesus. Por fim, a santidade nos conduz para o céu. A santidade não é uma condição moral que serve somente para nos atrapalhar de ter uma vida de prazeres e realizações mundanas. Não. A santidade, ela não veio para atrapalhar essa vida de prazeres. Pelo contrário, a santidade veio para te mostrar que essa vida de prazeres pode te levar para o inferno e que você vai ter que prestar conta dessas ações que você tem praticado. Então, ela não é uma condição moral e ela muito menos te atrapalha. Pelo contrário, ela te aproxima de Deus e mostra que você, como nova criatura, precisa ser santo como Ele é. Lembremos de que existe em nós uma consciência que nos diz o que fazemos, se isso é certo ou se isso é errado. E com esse juízo, o sentimento de alegria ocupa. Além do Espírito Santo, que nos mostra que erramos, nós temos também aquela consciência, a lei moral que Deus deixou para o homem. Independente do Espírito Santo, essa lei moral, ela vai nos dizer quando acertamos ou quando erramos. E isso nos traz alegria ou nos traz tristeza, mediante essa lei que nós temos. E eu aproveito para dizer que aqueles que morreram sem ouvir a Cristo, eles serão julgados por essa lei moral que Deus estabeleceu na vida de todo ser humano. Então, essa santidade, ela nos conduz para o céu e não necessariamente ela se opõe, ou não necessariamente ela é uma condição moral que serve apenas para atrapalhar uma vida de prazeres, de luxúria. Esta santidade, ela está preparando o caminho para que possamos morar no céu. Precisamos nos acostumar com a santidade como um elemento que nos levará para a glória. Precisamos nos acostumar com a santidade como um elemento que vai nos levar para a glória. Você já comprou a passagem, já está com o passaporte na mão, porém, você precisa se acostumar com essa santidade, porque ela é o meio pelo qual você vai chegar à glória, e sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E você tem vivido uma vida de santidade? Você já está preparado e pronto para ir morar no céu? Chegamos então ao final de mais uma lição e a conclusão da nossa lição está assim escrita: viver em santidade é um desafio constante para todo aquele que já nasceu de novo, mas é um desafio pelo qual não passamos sozinhos. Deus nos proporciona o seu Espírito Santo para nos conduzir em santidade, sempre nos trazendo através da sua palavra os caminhos a trilhar para agradar a Ele. E se Deus nos ordena a viver uma vida de santidade, é possível vivê-la, pois Ele jamais nos ordenaria a fazer algo que não pudéssemos cumprir. Se o Senhor está nesse dia te incomodando, tocando em você, para que você viva uma vida de santidade, Ele sabe que você pode viver. Ele sabe que você pode praticar. Então viva essa santidade. E, em breve, você terá o privilégio de morar com Cristo para sempre. Que Deus te abençoe. Se o Senhor não voltar, semana que vem estaremos novamente aqui para estudarmos a palavra do Senhor. Deus abençoe e até lá. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.